Começa agora na Jovem Pan News Joinville. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Você nos ouve pelo seu rádio e nos assiste pela internet. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar com a nossa live para você nos ouvir e também nos assistir. Basta você acessar aí o facebook.com/JP News Joinville, tudo junto. facebook.com/JP News Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. A partir de agora, então, você já sabe, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Painel. Hoje é segunda-feira, hoje dia 21 de outubro de 2019. Faltam 72 dias para acabar o ano. A rede da informação. Jovem Pan News. Hoje, segunda-feira, começou tudo de novo. Agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está em casa, no trabalho, no seu carro, você nas cidades vizinhas e você também internauta, né? Teclando, navegando através do nosso facebook.com/JP News Joinville. Você que está nos acompanhando aí pelas imagens através da nossa câmera exclusiva, que está aí instalada no 8º andar do edifício Turim, aqui na rua 9 de março, 737, centro de Joinville. Tá vendo aí o tempo chuvoso e a temperatura está marcando 17 graus. Hoje, segundo a previsão do tempo, teremos a máxima de 21 graus. São 11 horas e 7 minutos, 11h07, vamos às nossas manchetes. Mais uma mulher encontrada morta em Blumenau e a suspeita é mais um feminicídio. Rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça da Lesc o projeto que proibia a implantação e os testes do sistema 5G em Joinville, em Santa Catarina. No Consulde, Moisés e Dória pregam conciliação nacional. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do nosso programa Painel, que só está começando. Então, fique ligado conosco. Até o meio-dia tem muita informação por aqui. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz. E a partir de agora você já sabe, pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 47988028056. Repetindo bem devagarinho, para que você possa anotar aí o nosso número, é o 47988028056. Lembrando que você também pode participar conosco através do nosso canal no YouTube, estamos ao vivo por lá também. Acesse o site do YouTube, procure pelo canal Jovem Pan News Joinville, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Cada vez que nós entrarmos com a programação local aqui em Joinville, você será avisado. Vamos às nossas notícias? Jovem Pan News. Jovem Pan. Mas antes das notícias, deixa eu aqui dar o bom dia primeiro aos meus companheiros de trabalho, lembrando que a partir de hoje, nosso amigo Arivan Prognal estará de férias pelas próximas 2 semanas. Quem vai estar aqui no painel com vocês é o meu amigo Ananias Cipriano. Ananias, bom dia para você, seja mais uma vez bem-vindo aqui na programação. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes do painel, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos. Voltando a participar do painel nesse período de férias do Arivan e depois... A posteriori, continuamos aqui juntos nos comentários nos principais fatos de Joinville, Santa Catarina, da nossa região. E também, hoje, de maneira especial, não é, Fernando? Fiz o convite para apresentar o Pan News Entrevista hoje. E já foi feito o convite para continuar no estúdio, continuar aqui na bancada com a gente, participando do painel, também nos comentários aqui dos principais fatos. Ele que conhece os bastidores da política local, os bastidores da política de Santa Catarina muito bem, e que, claro, é sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan, o jornalista, e que me entrevistou, Fernando. Quando ele me entrevistou, foram 3, né? Um integrante há muito tempo no jornalismo, a experiência, um no meio do caminho, e eu como um iniciante ali, né? A expectativa. Isso faz o quê? Uns 2, 3 anos, né? Essa entrevista aí que foi feita. Seja bem-vindo. Sérgio Silva, tudo certo, Sérgio? Um grande abraço para você, bom dia e obrigado por estar presente conosco aqui no painel. E já vai se acostumando porque assim, ó, o Ananias pede uma mão, daí você dá a mão, ele quer o braço. Ele pediu para você apresentar, aqui o Pan News Entrevista, e aí quando ele já te puxou pro painel, tá vendo? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Olha, eu quero primeiro registrar, agora que vocês estão também dividindo o microfone, de agradecer ao Fernando e ao Anacleto,
Ananias. Ananias. Mas ele é parecido, sabia? Eu sempre... Só que o Anacleto é canhota total, né? E aqui na rádio, e claro, eu tenho o meu estilo igualmente, mas eu quero dizer que vocês estão muito, mas muito à frente no radiojornalismo de Joinville. A equipe que vocês montaram é fantástica, não apenas pela informação, mas também pela opinião. Vocês têm uma equipe extraordinária e isto leva para o rádio um novo momento. As pessoas cada vez mais querem saber da notícia, mas principalmente querem entender a notícia. E vocês têm esse papel extraordinário. Muito obrigado mais uma vez, o senhor Ananias, pelo nosso convite a esta pessoa, que eu não sei, viu? Ele disse que botaram aqui a televisão e eu fico indignado. Porque feio, careca, orelhudo, morando longe, ainda bem que o rádio à época dava muito certo. Agora não tem até imagem. É uma porcaria. São dois rapazes elegantes, bonitos. Gostei. Convidando aqui um careca para estar junto. Barbaridade. Nisso o Arivano, ele se manteve, né? Na cadeira, o Arivan também tem essa... Como é que é? O gordo, magro e o careca agora? Gordo, magro, careca. Vamos lá então. Jovem Pan News. Jovem Pan. 11 horas 12 minutos, não perca a sua hora, 11h12. Rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Lesc, o projeto que proibia a implantação e os testes do sistema 5G aqui em Santa Catarina foi definitivamente arquivado. O autor Márcio Machado, do PL, poderia pedir o desarquivamento em plenário, que não ocorreu. O relator do projeto na CCJ era o deputado Coronel Mocelin, do PSL. Ele apresentou um pedido para diligências antes da análise da proposta. Em contrapartida, o Milton Hobbs, que é do PSD, votou contra e defendeu o arquivamento, que foi seguido por outros colegas, como por exemplo a Paulinha, do PDT. As críticas ao texto foram bem grandes. Após apresentar a proposta em julho, e o texto ganhar aí uma notoriedade por conta das informações falsas usadas como justificativa, Machado fez uma emenda para condicionar a implantação do sistema a estudos que comprovassem, então, que não há risco à saúde humana e também à saúde animal. Inicialmente, o deputado Nilson Berlanda, do PL, também era um coautor, mas, diante da repercussão, ele recuou e retirou esta assinatura. 11 horas 13 minutos. Para comentar sobre isso, Ananias Cipriano por aqui. É o projeto Fake News. O Márcio Machado foi inspirado por uma história contada por um médico, youtuber, de que na Europa vários pombos teriam sido vítimas da radiação, algo assim. Os pombos foram vítimas e que isso poderia trazer problemas aí às pessoas, à natureza aqui no nosso país. Obviamente que isso não se comprova. Se há indícios, ninguém conseguiu materializar esse fato. Portanto, não tem nem como haver uma lei, né? Mas o Márcio Machado que defendeu, e o pior de tudo é que quando o Berlanda recuou, ele viu, opa, esse negócio aí não está muito legal não. Deixa eu... É que isso acontece muito, né, Sérgio? O Sérgio conhece muito bem. Alguém apresenta um projeto, chega para você, esse projeto é legal, assina junto comigo. Às vezes é só na conversa ali e acaba... Né, depois ele percebeu e recuou. O Márcio Machado não. Ele insistiu, defendeu e a batata quente caiu na mão do Coronel Mocelin. E aí ele, como é que eu vou dar prosseguimento para um negócio desse que não faz nenhum sentido, que não tem nenhuma lógica? Nós estamos falando de tecnologia, que é um avanço. Essa discussão envolvendo 5G entre China e Estados Unidos. Eles estão discutindo esse ponto. Empresa que pode fazer, uma derruba, outra vai na frente e tal. E aqui um deputado estadual vem discutir contra a tecnologia a partir de um fake news, ou seja, ele pisou na bola total, agora teve que recuar, né? Obviamente isso mais cedo ou mais tarde teria que fazer, senão as piadas seriam cada vez maiores e a notícia seria cada vez numa proporção maior, ainda mais uma afronta à tecnologia, aquilo que a gente está vivendo de maneira consumindo de maneira tão rápida e cada vez mais. Sérgio? Na verdade, as pessoas muitas não sabem nem o que é o tal do 5G, nem tem o 4G. Por quê?
a porcaria do sinal que nós temos e o custo para você usar isso no telefone. O 5G, para quem não sabe, é uma nova forma de você estar recebendo o sinal no celular, a velocidade no celular. Não está muito desenvolvido pelo mundo todo, mas em algum momento tem que começar, né? Agora eu digo o seguinte, este deputado que queria proibir o 5G tenho certeza que mais usa o 4G, né? E por conta da Assembleia, quem paga a conta, viu? É você, porque é ele que usa. E com certeza, na chegada do 5G, ele também ia para a Assembleia e dizer, olha, vocês vão pagar a conta, eu quero que vocês paguem a conta do 5G. Agora é um demagogo. Ah, não pode que os pombos morreram lá em outro canto do mundo. Ah, vamos dizer o seguinte, né? Estão querendo dizer agora que tudo vai morrer por causa do deputado. Ô deputado, eu tenho certeza, deputado, que o senhor nem sabe o que é 5G. O senhor nunca usou o 5G, mas o 4G gosta. Não é? Foi até um vídeo no YouTube que inspirou ele para fazer esse projeto de lei. Ou seja, ele viu o vídeo do youtuber, não? Não há dúvida, usando o 4G. Quem é que paga o 4G da Assembleia, meu amigo? Pois é. Hein, seu Fernando, quem é que paga o 4G? É nós. Pan News. 11 horas 17 minutos, não perca a sua hora, 11h17, continue participando conosco, facebook.com/JP News Joinville e também através do nosso WhatsApp 47988028056. E o corpo de uma mulher foi encontrado em uma casa no bairro Triblés, em Blumenau, na tarde da última sexta-feira, dia 18. Segundo informações, a suspeita inicial é que trata-se de mais um feminicídio na cidade. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias, o IGP, coletaram provas e indícios que possam levar a suspeitos. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, o que indica que o crime pode ter ocorrido há alguns dias. Um outro caso já havia sido registrado na última quarta-feira, dia 16, em Blumenau, inclusive com a divulgação de um vídeo com o suposto autor do assassinato. A polícia agora continua investigando o caso. Até eu vou pedir a opinião do Sérgio. Sérgio, a cada dia que passa, esses casos de feminicídios vêm aumentando tanto em Santa Catarina como no Brasil, haja vista que pesquisas já mostraram, agora pesquisas recentemente, mostram que o Brasil é um dos países que mais cometem violência contra a mulher, né? Contra, no caso, o feminicídio em si. Olha, Fernando, eu não tenho certeza de algumas ponderações que eu vou fazer aqui. Mas eu tenho, volto a dizer, não tenho certeza, mas eu tenho minhas dúvidas neste comportamento dos assassinos. A impressão que eu tenho é de que quanto mais se fala de que a pessoa mata a ex-mulher, né, que mata a namorada, que isso é o feminicídio, mais casos aparecem porque eles ficam empolgados com a ideia de que a solução é matar. Eu já não concordo, Sérgio, justamente pelo fato de que assim, quando você ouve na rádio, porque uma pessoa assaltou um banco, cara, eu ouço aquilo ali como notícia, eu não vou ficar com vontade de ir lá e assaltar um banco também, né? Mas o banco é dinheiro. No caso de um feminicídio é emoção, né? Prova é que na justiça, quando você tem mais de um tiro, certo? Uhum. Você vai lá e dispara 6, 4, 8 tiros, significa que a pessoa matou, né? Por conta da forte emoção. Foi lá no impulso. E outros casos que ele premeditou, não. Até a extinção de punibilidade, né? Tem em algum momento da história, quando ia para o tribunal do júri, a defesa, quando havia casos de que o marido matava a mulher por influência forte influência é um de dos. emoção, né? Agora esqueci, já vou lembrar. E essa influência, né, dessa emoção fazia com que o tribunal do júri absolvesse o homem. Aliviasse. Não, ela me traiu, estava contra o homem. Não, olha, mexeu com a moral, com a honra do homem. Algo que desproporcional para a realidade hoje. Então não significa, talvez não seja essa uma das teses que o Fernando não concorda, de que quanto mais se ouve de que a solução para acabar com a traição, para acabar com o homem que foi lá, se sentiu humilhado, não é o chegar lá e dizer, o cara lá, a imprensa disse que matou, eu também vou matar. Aquela sem vergonha, etc e tal.
promovendo uma escalada de violência que até então não se via. Ou até então esses crimes não eram enquadrados, não é, nesta modalidade do feminicídio, e eles já eram muito altos. Nós agora só estamos encontrando um número maior por conta do registro que é maior. E também tem aquela máxima que diz o seguinte, né? Que por causa do advento da internet, esses casos agora estão sendo mais divulgados. Isso. Né? E aí tem E isso com também. foto, com vídeo, né? O rádio, o jornal. Então, é óbvio que é uma baita de uma covardia, né? Porque a mulher não tem o mesmo gesto, porque a mulher também é traída, um número até maior. Sim. A mulher também é enganada, a mulher é violentada dentro, muitas vezes, da própria casa, mas ela não passa a mão numa faca, não passa a mão num revólver ou num porrete para matar o seu companheiro ou ex-companheiro. E o número que se tem é muito pequeno, por isso que não tem o homem sendo propagado como feminicídio. Poderia ter o homicídio, né? O de homem, não é assim. Então, eu cá com os meus botões fico na dúvida. Quanto mais se mostra, o homem tem que se registrar o fato, mas não colocar o nome nem da vítima, nem do homem. Volto a dizer, Ananias, que eu não sou advogado, não tenho toda essa habilidade que você tem no direito, né? Como é evidente, já conhece o mundo jurídico. O Fernando tem também as convicções por ser um homem ligado à religião. Não, os dois entendem. Eu é que sou metido aqui. Ô Sérgio, sobre o feminicídio, eu tenho algumas ponderações a fazer a isso, porque é evidente, a lei do feminicídio ela foi aprovada em 2015, então é evidente que esses números irão aumentar. É uma obviedade, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Você concorda que tem que divulgar o nome do sem vergonha? É que olhando como nós, do jornalismo, nós vamos querer saber o nome, nós vamos querer divulgar, a sociedade quer saber, né? Existe toda a sensação de impunidade, então tem que saber, tem que mostrar. Então existe uma discussão. Mas o que ajuda? Interessante. O que adianta divulgar o nome? Há uma discussão muito grande em relação a divulgar o nome, né? Eu vejo assim, para o promotor é muito bom. Sim. Que se divulga, porque a influência da sociedade no feminicídio é um crime hediondo, vai para o tribunal do júri. Portanto, quando os jurados vão para o tribunal do júri, eles já estão sabendo do caso, né? Apesar de guardadas as proporções daquilo que foi divulgado, diferente daquilo que é o fato, mas para o promotor é muito melhor, porque ele utiliza aquilo que foi divulgado. Para o advogado, para a defesa, é muito mais difícil. E havendo a divulgação de um fato a partir de algo macabro, é mais difícil dele fazer dobrar esse negócio. Mas a respeito do feminicídio em si, desde 2015 nós temos um número maior sobre isso. É evidente que nós teremos números maiores, mas eu vou na contramão, porque eu acho que os números estão sendo apontados, os números estão sendo divulgados, mas há uma sensação de que o crime ele está sendo questionado em um potencial maior. Por quê? Porque as mulheres são vítimas de agressão desde sempre. Sim. Mulheres são vítimas de agressão do marido desde sempre. Desde 2015 nós temos uma lei de que não estou falando em lei Maria da Penha, estou falando do crime de feminicídio, 2015. Desde então, com a divulgação, com uma punição maior do que o homicídio, isso tem apresentado uma situação diversa. Ou seja, os números são maiores. São maiores porque a divulgação é maior. Mas não significa que está aumentando o número de mulheres vítimas. Por conta dessa divulgação. Não, isso, até eu conversava com a delegada Tânia, e eu questionava isso a ela. Mas, delegada, 2015 em diante, ela falou, esse é o efeito, vai ter mais números. Mas isso não significa que na realidade está aumentando o número de mulheres vítimas. Acha que pode diminuir, como a Lei Maria da Penha, que, claro, trouxe uma segurança maior às mulheres. É suficiente? Não. Nós não temos leis suficientes para o cidadão. Essa que é a verdade. O cidadão vive à mercê, por exemplo, o crime de estupro. A sociedade, eu sempre digo, o bandido tem horror a um estuprador. Não é? Cai na cadeia, tá ferrado. Então, ficar 15 anos na cadeia, 20 anos, no máximo não é nada.
Então, as leis do nosso país... Para estuprador, eu defendo a castração química. Tem uma discussão em relação a isso. Tem que botar lá uma injeção e o cara só vai dali para frente usar um instrumento para mijar. Não tem outro jeito. É uma discussão que se tem. Se não tem uma lei a favor da castração química? Olha, prisão perpétua, qualquer coisa, pro estuprador, para mim, rigor. Né? O estuprador, para mim... Eu sempre digo, o bandido tem repulsa pro estuprador. Eu já acho o seguinte, que leis tem bastante aqui no nosso Brasil. Sim. O problema é que faltam pessoas que queiram cumprir as leis, inclusive pessoas que fiscalizem as leis. Eu sempre brinco que a imagem do direito, da justiça, é a deusa Diquel e Justiça. Duas coisas elas têm semelhantes. A espada e a balança. Ou seja, tem a balança para medir o que é justo e o que não é, mas tem a espada para punir. A nossa justiça, a ideal, existe a discussão da venda, se vê ou não vê, nas duas deusas. Mas na espada e na balança tem nas duas. O problema é que na realidade, muitas vezes nós temos muita balança, muito a balança. Mas a espada para fazer exigir, para cumprir a lei, não tem. E às vezes tem lei que não deveria existir, e aí tem a espada que funciona. Jovem Pan News. 11 horas 27 minutos, não perca a sua hora, 11h27. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e na sequência nós voltamos. Daqui a pouquinho tem Gabriela Bento também trazendo informações aqui no painel, é um instante só. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Estamos apresentando Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, hora certa, 11 horas 29 minutos, não perca a sua hora, 11h29. Tá chegando no pedaço ela para trazer informações para nós aqui do painel, Gabriela Bento. Bom dia, Gabriela, tudo bem com você? Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes do painel, tudo bem sim. Fernando, o expedicionário Alix Pedro Soares, que em agosto completou 100 anos de idade, morreu na tarde deste último sábado em Florianópolis. Ele era o último ex-integrante, então vivo, da Força Expedicionária Brasileira. O catarinense, natural de Governador Celso Ramos, participou da Segunda Guerra Mundial e orgulhava-se de ter feito sem ter disparado um único tiro. Na manhã de ontem, Alix foi velado no cemitério do Itacorubi, onde o exército prestou homenagem ao ex-combatente. No início da tarde, o corpo de Alix foi levado até Governador Celso Ramos, na localidade de Ganchos do Meio, onde foi sepultado junto aos seus pais, Fernando. Ok, Gabriela. Pan News, Jovem Pan News. Diga lá. Esse combatente, quando ele voltou da guerra, da guerra, ele teria uma função garantida. Esses teriam funções garantidas por exemplo, na capitania, alguma coisa assim. Quando ele voltou, ele perdeu esse direito, porque colocaram outro. Ele escreveu uma carta e enviou a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas recebeu, leu e decretou que ele ocupasse essa vaga. Uma história interessante envolvendo aí um combatente que hoje fica marcado, é o último, né? É o último sobrevivente, agora não tem mais um aí para contar a história, mas me chama a atenção o momento que se vive, a atenção que se dá, vi nas redes sociais muita gente comentando sobre isso. É o momento, né, em que os militares voltam a ter um predomínio na história, nas discussões. A gente vê cada vez mais essas discussões, principalmente, obviamente, lógico, porque nós temos um presidente da República militar, do Exército, nós temos um vice-presidente general, ou seja, ele é do topo, né? O Mourão do topo do Exército Brasileiro, portanto, a gente vê isso aí com mais atenção, obviamente. Jovem Pan News. 11 horas 32 minutos, seu Livino do Eixo Industrial Norte, muito obrigado pela sua audiência aí, ele até ligou para cá concordando aí com a opinião do Sérgio Silva, mas ele disse ainda que o pior, que para ele
tinha que cortar fora e colocar uma mangueirinha. Essa é a opinião do seu Livino, do Eixo Industrial Norte. Muito obrigado pela audiência aí, viu, seu Livino? Por aqui também o Valdir Silvestre, parabenizando aí a participação do Sérgio Silva aqui no painel. Muito obrigado, viu? Grande abraço para você. Vamos ver aqui o César do Ademar Garcia também sintonizado conosco. Bom dia pessoal aí da Jovem Pan, aqui é o César do Ademar Garcia. Eu vi uma reportagem, né, sobre uma prisão de um sequestrador nos Estados Unidos. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas também fiquei sabendo que a prisão perpétua também tem condicional. Ele foi solto depois de 5 anos. Nessa reportagem, né, o sequestrador foi solto depois de 5 anos e ainda foi pego depois traficando drogas. E depois também conseguiu condicional sobre o tráfico de drogas. Então não é meio contraditório, né, meio incoerente, né, a pessoa pegar prisão perpétua e ter condicional? Aqui no Brasil isso aí também ia virar uma festa, né? Não ia funcionar também, né? Bom dia. César do Ademar Garcia, Ananias. Tudo que é perpétuo é até o fim, não é? Então não é prisão perpétua. Eu acredito que pode ter havido uma revisão de pena. É uma coisa, prisão perpétua se mantém. Eu desconheço essa possibilidade em qualquer ordenamento jurídico. E aí, Sérgio? Olha, a prisão perpétua, ela aumenta o custo de que a pessoa fica lá, né? Claro que retida, presa, mas eu levanto aqui uma tese, ou melhor dizendo, uma pergunta. Eu não tenho a resposta. Entre a prisão perpétua e a pena de morte, qual é a melhor? Boa pergunta, né? Vai ficar no ar. Jovem Pan News. Antônio Carlos de Souza, valeu, bom dia para todo mundo, parabéns ao convite ao Sérgio, valeu, bacana. Antônio Carlos de Souza, muito obrigado pela sua audiência. Daniel Miraci, bom dia, tudo de bom, uma excelente semana a todos. Valeu, Daniel, muito obrigado pela sua audiência. 11h34. Jovem Pan News. Com o país conflagrado politicamente e em meio a uma crise de racha, o partido do presidente da República, o 5º encontro dos governadores dos estados do Sul e também do Sudeste, realizado entre a sexta-feira e o sábado em Florianópolis, trouxe uma mensagem de diálogo, de conciliação. Mais do que uma mensagem, uma tentativa de ocupar um espaço de peso no tabuleiro do poder. O encontro do COSUD, que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste na capital catarinense, mostra a consolidação do grupo que reúne os governadores que representam 70% do PIB brasileiro. Anfitrião da vez, o Carlos Moisés da Silva, nosso governador aqui do estado, único filiado ao PSL no grupo, né, coube a ele então trazer uma mensagem de conciliação nacional. Ele enfatizou a relação entre os comandantes dos estados do CONSUD como um exemplo ao Brasil, abram aspas, de um tom pacífico moderado para que a gente possa juntar este Brasil através do nosso exemplo, fecha aspas, ao governador. Defendeu ainda que falas e ações dos governantes deem um tom conciliador, um tom de religação do Estado brasileiro como Estado único que tenha como objetivo do desenvolvimento sustentável e do engrandecimento do nosso povo, fecha aspas. Impossível não lembrar que a fala veio ao fim da semana em que o PSL digladiou-se em praça pública em uma disputa entre os deputados federais ligados a Jair Bolsonaro e ao presidente da sigla, o senhor Luciano Bivar. Um racha que atinge também as bancadas catarinenses. Isso é um belo de um pano para manga, né, Sérgio? Eu tenho duas considerações a fazer. Primeiro, eu acho que essas reuniões não servem para nada, a não ser para gastar dinheiro em hotel, em diária. Eles ficaram naquele pomposo lá no... Como que é, Fernando? Tu vai para lá? Eu vou pra lá, Candeias? Não, Candeias é pra gente salariado como eu. Aqui, o Candeias tu paga não. O Candeias é lindão, cara. O Resort. O Costão do Santinho. Isso, foi lá. Também já fiquei Coisa lá. de santo.
Então, eu acho que essas reuniões não adianta de nada. Eles não têm telefone, será? Eles não têm aquele video voice para poder... Skype? Não, eu acho que tem. Dá para falar entre eles, não precisa essa barbaridade. A segunda coisa que você também falou, Fernando, é a respeito da crise do partido do presidente com o próprio presidente. E eu queria acrescentar que o general Vilas Boas, que é um homem muito bem relacionado dentro do Exército, aliás, todo mundo diz que quem manda é ele, muito respeito nas Forças Armadas, deu um recado agora na semana passada via Twitter dizendo: ou o presidente se entende, ou o presidente se afasta dos seus filhos, principalmente, ou o Exército pode tomar providências. Quais seriam? Uma intervenção militar, tirando o Tribunal lá da Justiça, né, o Supremo, tirando alguns elementos de lá, expulsando, enfim, também tirando o presidente Bolsonaro para assumir o Mourão, que é o vice que, de fato, é quem tem muito prestígio igualmente no Exército. Então o Brasil teria aí uma revolução verde, né, em que o Exército iria lá rapidamente, olha, tira lá algumas figuras do Tribunal, do Supremo, tira o presidente da República Bolsonaro, assume Mourão e não fecha o Congresso Nacional. Pelo menos é o que eu li nessa semana que passou, na sexta-feira. Só um paralelo, já que eu vou voltar a falar aqui do Cossud, mas o general, ele é camaleão, né? Eu lembro que agora tá com moral ali e tal, mas no governo do PT ele também estava lá, né? Tinha aquela posição dele, tinha alinhamento com o governo. Ele sempre teve essa postura, né, de por fora estou isento, mas sempre teve é camaleão, né? Não digo que isso é ruim, não estou nem dizendo isso, mas tu acha tem que abrir o olho com o governador funciona? Bom, para mim assim, ó, tem dois fatores que precisam ser analisados e está misturando tudo. Em março nós tivemos o primeiro consórcio, a primeira reunião lá em Minas Gerais. Agora nós temos um problema do PSL. São duas coisas distintas. A confusão do governo federal. Tem confusão mesmo, é verdade. Tem esse rolo todo, todo mundo sabe disso. Tem aqui, são dois fatos paralelos. O que está se dando a entender, e os próprios governadores estão usando esse subterfúgio, é de que eles estão juntos para tentar pacificar o negócio. Peraí. João Dória tá junto. João Dória quer pacificar alguma coisa? João Dória quer mais é que Bolsonaro se destrua. Ele não quer pacificar nada. Ele é candidato a presidente. Ele é o próximo candidato à presidência da República. O Witzel já deu declarações desalinhadas. Witzel, desculpa. Ele já desalinhou do governo federal. Isso é ruim? Não estou nem dizendo se é bom ou não. Não é nem esse quesito. Mas é que as coisas são diferentes. As pessoas estão misturando tanto, que eu tenho aqui uma matéria do Exame que compara e exemplifica muito bem isso. Vou ler parte da matéria. Com o governo federal mergulhado em mais uma crise política, governadores de 7 estados da região sul e sudeste decidiram atuar diretamente com as bancadas no Congresso Nacional. Mentira! Eles estão desde março organizados. Tinha confusão do Bolsonaro desse ponto? Lá em março não tinha. Que é verdade que eles se uniram por uma discussão de autonomia, sabiam que tinham problemas, era um momento diferente. Isso tudo é verdade. A gente sabe que estão querendo fazer essas reuniões para isso. E claro, junto com os outros você fica mais forte. É 70% do PIB do país. Foram inteligentes. Não vou nem questionar isso. Se resolve, não sei. O que traz de efeito numa reunião dessa? Uma reunião entre Moisés e o governador do Espírito Santo, em que eles vão dividir software para meio ambiente. Tá, beleza, legal. Não dá pra fazer por telefone. Tem isso, né? A questão do Santinho não é tão barato assim. Nando, a gente podia fazer as nossas reuniões de jornalismo lá, né? Não gostando rapaz. Sérgio, pode o que pagar. tu acha? Aí o governador do Espírito Santo, do PSB, que é de esquerda, já se alinhou com a esquerda, inclusive o Renato Casagrande está se alinhando assim, ele disse o seguinte, aspas para o que ele disse: falamos muito da importância de os governadores trabalharem para pacificar o país e manter contato com o Congresso Nacional, lançando pontes para o governo federal. Ok, mas não é por conta dessa confusão do fim de semana.
Eles estão tentando alinhar, porque existe a questão tributária, existe a discussão do pacto federativo, dos estados. Isso tudo é um problema corriqueiro dos governadores, eles já entenderam e se uniram para isso. Mas não dessa discussão do final de semana, isso é balela. O governador de Santa Catarina primeiro não tinha que arrumar a casa aqui, já que ele está também vivendo tá preocupado com... Estão brigando na sala, na cozinha, em tudo quanto é canto. Não é? Aí tem mais uma parte aqui, ó. O texto do exame. O documento não fala em política, mas a crise que já se arrasta há mais de uma semana entre o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e a direção de seu partido, o PSL, permeou as reuniões fechadas e as entrevistas dos governadores. Para que isso? O Moisés não tem problema? O Floriano aqui do Imetro não tinha problema da rachadinha, já não era para ter saído do governo? Dória não tem problema lá no estado dele? O Witzel não está com um monte de gente morrendo lá que prometeu resolver? Ou seja, vamos olhar primeiro os problemas. É fácil olhar o governo federal? Não estou dizendo que não é para olhar, que não é para questionar. Claro que tem, mas cada um no seu quadrado. Tem vereador estadual, vereador federal, deputado estadual que é deputado federal que é para estar cuidando aqui, que deveria estar olhando para outras questões, não olha. Agora o governador também com esse discurso. É perigoso isso, é extremamente perigoso, porque o Estado depende de um bom relacionamento com o presidente da República. O Estado depende. E aí eu tenho o que João Dória disse, para fechar aqui. Aspas para João Dória. Há um consenso de que o país nesse momento precisa de paz, diálogo e entendimento. Sem isso, nós não vamos evoluir nas pautas do Congresso e nas necessidades reformadoras de um país com 13 milhões de desempregados. 7 milhões, foram para 14, agora desceu de novo, né? 7 milhões de subempregados e que precisa retomar o crescimento em uma velocidade superior a deste primeiro ano de governo. Obviamente que João Dória vai ter esse discurso porque ele já está em campanha. Então não vai me surpreender. Não estou dizendo que é errado, certo ou errado. Eu estou esclarecendo as coisas. É importante esclarecer e diferenciar os fatos. E eles misturam mais ainda a matéria do exame. Eles fazem uma retranca totalmente injusta. Coloca Nordeste e escreve o seguinte. Anteontem, governadores de 8 dos 9 estados do Nordeste, em outro contexto, também chamaram a atenção para a responsabilidade de Bolsonaro de criar um ambiente de serenidade, solidariedade e entendimento. É uma nota na qual prestam solidariedade ao governador de Pernambuco. O governador Paulo Câmara foi chamado de espertalhão e desonesto pelo presidente da República, também desnecessário que o presidente fez. Mas o que disse aqui a nota, parte da nota. O país precisa de reunião de esforços para superar desafios. É fundamental que esse compromisso que todos esperamos ver cumprido pelos gestores públicos não seja debochadamente ignorado por alguém que deveria ser uma de suas maiores referências. Obviamente foi assinado por Rio Costa, governador da Bahia, do PT, Alagoas, o Renan Filho, Renan Calheiros, obviamente que... Renan Calheiros, que odeia Jair Bolsonaro e está lá acrostado a Lula e seus amigos. Camilo Santana, também já sabemos de onde que é. Flávio Dino, que é o primeiro governador comunista. João Azevedo da Paraíba. Ellington Dias, esse Ellington Dias aí, olha. A dona Fátima Bezerra do PT, olha que tá na mira também, né? Mira da Lava Jato, enfim. E o Belivaldo Chagas. Ou seja, fizeram até uma retranca que não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, estão misturando as coisas. Não vamos misturar. Para que serve o COSUD? Para os governadores se reunirem, tentar ter força, brigar junto ao Congresso Nacional e tal. Qual é o problema do Jair Bolsonaro? Todo mundo já sabe. Os filhos que não calam a boca, né? Tem todo aquele problema todo, existe uma discussão em torno disso. Existe os governadores do Nordeste, que são da esquerda, amam o Lula, amam o PT, muitos desses estiveram juntos nesse rolo. É o caso do Renan Filho, que sabe que o seu pai é um desses pilantras, um desses bandidos, e que agora querem colocar a culpa em alguém que faz confusão. Ora, eles estavam até agora do lado de alguém que roubava o país. Entre confusão e roubar, temos uma diferença muito grande. Olha, essa questão do governo federal, algumas pessoas afirmam que o Bolsonaro, ele vai de um lado, vai para o outro, né? Um pouco errático. Ora ele se aproxima do Congresso Nacional, outra hora ele se afasta do Congresso Nacional. Agora, por exemplo, antes de viajar, ele tomou um café com o presidente do DEM e também está conversando com os homens ligados ao que até então se falava da política velha. O presidente Bolsonaro começa a ouvir algumas ponderações de que ele tem que evitar o conflito absoluto. Não pode abrir uma guerra que parece-me que os filhos dele é o que desejam, né? Erradamente, evidente. O presidente Bolsonaro, quando não é tomado de surpresa pelos filhos, ele acaba
realizando boas ações. O governo do Bolsonaro está indo muito bem. O governo, né, na questão da economia, até na questão da educação, eles estão avançando. Liberaram 771 milhões de reais daquela briga de guerra semântica entre corte e contingenciamento. Foi provado que era contingenciamento, foi liberado o dinheiro agora. Isso. Então, o governo em si, apesar da mídia, da grande parte da Rede Globo, continuar batendo no governo Bolsonaro, eu não assisto mais o Jornal Nacional, ele não traz as notícias do país, virou ou um folhetim policial. Paralelo a isso, Sérgio, no Amazonas, um programa do Siqueira Júnior, não sei se conhecem, o Siqueira Júnior é um programa policial, mas com comédia, está batendo o Jornal Nacional, fato inédito. E isso pode estar acontecendo em outros estados, havendo mudança nas grades das emissoras. A Jovem Pan News, com o programa que tem às 18 horas a nível nacional, certo? Também faz um jornalismo não apenas de informação, mas também de opinião. E eu não conheço outra rede que tenha estes posicionamentos tão claros. Quando digo posicionamentos, porque eles falam de vários eventos na política, não apenas brasileira, mas também da equipe que faz esta avaliação a nível internacional. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil tenso. Viagem do presidente por 2 semanas acaba deixando, quem sabe, o ambiente em Brasília um pouco mais sereno, porque nem a reforma da Previdência os senadores concluíram. Eu não entendo para que essa demora. Na verdade, eu até entendo. Os senadores querem mais dinheiro nos bolsos, o que até então é um pouco legítimo para os seus estados. Mas eles poderiam buscar esses recursos e, ao mesmo tempo, aprovar a reforma que é essencial para o Brasil. O que nós temos de aposentados que não existem, né? O que nós temos no Brasil, pessoas que estão na pensão que não existe, é uma coisa fantástica, né? Ou vergonhosa. Nós estamos num estado diferente. Nosso povo é correto, é honesto, mas nós temos estados brasileiros em que o número de pessoas falsas que roubam a Previdência chega a 20%. Jovem Pan News. 11 horas 49 minutos, não perca a sua hora, 11h49. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial, mas antes, rapidinho aqui as informações com ela, Gabriela Bento. E aí, Gabriela, tudo certo, Gabriela? Tudo certo, Fernando. Fernando, uma reportagem da NC Comunicação vem trazendo o seguinte: a crise interna vivida pelo PSL, com o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da legenda, Luciano Bivar, provoca reflexos também na ala do partido em Santa Catarina. O presidente estadual do PSL, o deputado federal Fábio Choquete, diz que a bancada catarinense do partido fica do lado do presidente, mas tenta adotar um tom de conciliação em meio ao turbilhão vivido pelo partido nos últimos dias. O líder do PSL na Câmara disse, né, nos áudios vazados nos últimos dias, que iria implodir Bolsonaro, né? E na quarta-feira, o nome de Choquete, assim como do deputado federal catarinense Daniel Freitas, apareceu na lista do PSL, que apoiava a manutenção do deputado delegado Valdir na liderança da legenda na Câmara. Os outros 2 deputados federais do PSL, eleitos por Santa Catarina, Caroline de Tone e Coronel Armando, assinaram a lista que apoiava a troca da liderança para o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Caroline e Armando participaram da visita de Jair Bolsonaro a Florianópolis nesta última quinta-feira e foram chamados de leais pelo presidente na abertura do discurso. Choquete argumenta que não assinou a lista de apoio a Eduardo Bolsonaro porque a relação não foi apresentada a ele e diz não temer que isso abale a relação com o presidente e o governo. Nas redes sociais, o deputado Daniel Freitas publicou um vídeo também informando que não teve o apoio solicitado à lista em favor de Eduardo Bolsonaro. Ele divulga um vídeo em que o próprio Eduardo Bolsonaro afirma que, abre aspas, os deputados que não assinaram a lista não quer dizer que sejam contra Bolsonaro. E Choquete compara a situação
Há um conflito familiar, Fernando, em que os deputados seriam os filhos que em uma separação não querem ficar distantes nem do pai nem da mãe, no caso Bolsonaro e Bivar. O deputado afirma que o conflito precisa ser resolvido porque atrasa as pautas do governo e pode provocar diferentes impactos políticos. E para finalizar, membros do partido se reúnem nesta sexta-feira em uma convenção extraordinária em Brasília. O líder do PSL, deputado Valdir, já anunciou que 5 deputados do partido devem ser punidos. Fernando. Ananias? Eu gostei dessa do pai e mãe, porque só que colocou Bolsonaro e Bivar. Eu colocaria o Bolsonaro como poder, né, o presidente da República, toda essa aparição, essa militância, e o Bivar o fundo partidário. Então essa é a lógica dessa discussão. Novamente a gente começa a perceber aqui um desnível. Tem gente dizendo que ou apoia Valdir, Bivar, ou apoia Bolsonaro e Eduardo. Se me perguntasse, se eu fosse um deputado e pedisse para mim assinar para Eduardo Bolsonaro ser líder do PSL, eu não assinaria. Eu não assinaria. Ah, mas você está a favor do Bivar? Não. É que não existe só Eduardo Bolsonaro como deputado federal de confiança de Bolsonaro. Primeiro de tudo, Eduardo Bolsonaro não sabe o que quer. Uma hora quer ser deputado federal, outra hora quer ser presidente do PSL, quer discutir lá o PSL em São Paulo, depois quer ser embaixador. Acho que tem que ter um pouquinho mais de foco e reduzir essa discussão. Aí, eu vi assim, essa disputa, não. Eu não quero Eduardo Bolsonaro, é só isso. Eu não assino para Eduardo Bolsonaro ser líder, eu quero um outro. Pronto. Mas ainda assim, o que eu percebi, Sérgio, é que existia uma discussão muito menor em torno de Choquete. Eu vi um monte de gente apanhando, Joyce Hasselman, Daniel Freitas, aquele outro coronel também, outro delegado. Eu vi o Felipe Francischini, que estava até agora presidente da CCJ, dominando muito bem, guardado as proporções, e agora começou a apanhar como traidor. E o Choquete não apareceu nessa discussão. Ele disse que não recebeu e tal. Eu vi que ele não apanhou tanto, ou pelo menos o Eduardo Bolsonaro, nas imagens que colocou, não colocou o Choquete. Achei estranho ele não aparecer e apanhar tanto, e outros apanharem sendo fiéis. É o caso do Felipe Francischini, que até agora não entendi. Jovem Pan News. 11 horas e 54 minutos, nós vamos ao nosso último intervalo comercial e já voltamos com mais painel em um instante só. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação. Estamos apresentando Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. 56 minutos, 11h56, não dá tempo para mais nada, né? Temos que encerrar o programa, mas antes aqui, rapidinho, as informações. O Daniel do Itaú, pessoal, ele diz o seguinte: aqui no Brasil, o preso vive melhor que um cidadão do bem. A única preocupação do preso é se a marmita vai chegar quentinha ou não. Coisa que aqui fora nem todos têm isso. Depende do preso, né? Vamos lá. Quem tá na penitenciária tem uma condição melhor. Quem tá no presídio tá ferrado. Não tô pedindo mordomia para preso, mas a verdade é essa. Mais recado chegando por aqui. O César do Ademar Garcia colocou o seguinte: tem direito a condicional sim, por bom comportamento. Ananias, aí ele colocou aqui um textinho. Onde há prisão perpétua, há sentença possível. Também podem existir mecanismos formais para decidir e pedir a liberdade condicional. É a revisão de pena. Após um certo período de prisão. Isso significa que um condenado pode ter o direito de passar o resto da sentença até que esse indivíduo morra fora da prisão. Mas é uma revisão da pena. Uma revisão da pena. Ô Ananias, não temos tempos para mais nada? Então vou fazer o seguinte. Acabou, tchau. Só para você se despedir então, tchau, até amanhã. Até amanhã. Beleza. Sérgio Silva, mais uma vez um grande abraço e é um prazer enorme tê-lo aqui em nossa companhia sempre, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, a direção e mais uma vez aos nossos ouvintes. A Rede da Informação. Jovem Pan News. Muito bem, faltando 2 minutos para meio-dia, assim encerramos mais uma edição do nosso programa Painel. Prometemos voltar amanhã a partir das 11 horas da manhã, naquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro espera pelo outro. Eu, Fernando Gonçalves, estaria ausente nesta terça e quarta-feira, mas retorno na quinta-feira com você às 11 horas da manhã. Grande abraço para todo mundo e eu desejo para você que essa seja a melhor semana da sua vida. Bom dia.
A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. De volta amanhã.